Amém. Vamos lá, gente. Let's go, guys. Glória a Deus. Glory to God. Aleluia. Abra aí sua Bíblia Hallelujah. comigo. Open up your Bibles with me. O livro de Lucas, The book of Luke, capítulo 9. chapter Quero 9. ler a partir do verso 18 I want to start reading from verse e 18. fazer uma meditação para nós celebrarmos a ceia. Meditate so we can celebrate communion. Lucas, capítulo 9, Luke chapter 9, a partir do verso 18. starting on verse 18. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contasse isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se vergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se vergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Mais uma vez aqui Jesus estava ensinando, Once again, here Jesus was teaching. e essa era uma prática comum de Jesus: And this was a common practice of Jesus. pregar o evangelho, To preach the gospel, ensinar sobre o reino de Deus, to teach about God's kingdom, expulsar demônios, to rebuke demons, curar os enfermos. to heal the sick. E mais uma vez ele está ensinando. And once again, he is teaching. E aqui Jesus faz uma pergunta. And here Jesus asks a question. Na verdade, ele faz duas perguntas. He actually asks two questions. Uma aos seus discípulos. One to his disciples. A primeira é: quem as multidões dizem que eu sou? The first is, who does the crowd say I am? E a segunda pergunta é: quem vocês dizem que eu sou? And the second one is, who do you say I am? E Jesus fez isso para, de alguma forma, And Jesus did this so that in some way conhecer o coração daqueles que o seguiam. they could know the heart of those who were following him. Porque é natural que Jesus sabia Because it's natural that Jesus o que as knew pessoas what que não people conviviam com ele pensavam who a didn't respeito live with dele. him thought about him. E essas perguntas nos fazem refletir These questions make us think sobre o tempo que vivemos, about the time we're living, sobre o século que vivemos. about the century we're living Porque tem in. muita gente preocupada Because there are a lot of people concerned sobre o que os outros pensam a respeito dele, about what others think about them, sobre o que os outros pensam a respeito dele. about what others are thinking of them. Vivemos na era tecnológica, We live in this technological das era, redes sociais. in social Eu media. vejo muitas pessoas frustradas I see many people frustrated porque gostariam de ter mais seguidores, because they hope to have more followers, porque gostariam de ter mais comentários because they wanted to have more nas comments suas páginas. in their web E pages. Jesus pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? And Jesus asks, who do they say I Engraçado am? que eu fiz uma pesquisa rápida And it's interesting, I made a quick e eu não research encontrei nenhuma página and I didn't find one web no page Instagram on com o Instagram nome Jesus Cristo. with the name Jesus Eu não Christ. sei se eu não soube procurar I don't know if I didn't know how to research ou it se realmente é proibido ter, né? or if it's prohibited to have. Mas eu te garanto But I guarantee to you que existem algumas pessoas that there are certain people importantes e famosas nesse important tempo and famous in this time que talvez teriam mais seguidores em suas páginas do que o próprio Jesus who Cristo. perhaps will have more followers on their webpage than Jesus Christ himself. Então Jesus ele quer saber So Jesus wants to know sobre quem vive com ele. about who lives with him. É muito importante você ter uma resposta It's very important for you to have an a seu answer respeito de quem vive com você. about you from those who Uma live with coisa é a you. minha esposa dizer quem eu sou. It's one thing for my wife to say who I am. Outra coisa é uma pessoa
ainda que me conheça, mas que não conviva comigo, diga quem eu sou. And it's something else from a person that, although they might know me, but they don't live with me. E é por isso que relacionamentos eles são tão And difíceis. that's why relationships are so difficult. Em relacionamentos onde os confrontos às vezes são necessários. In relationships where confrontation sometimes is Porque tem needed, muita gente tentando viver uma vida because there are many people trying to live a para agradar life pessoas, to please people, enquanto elas deveriam viver uma vida para agradar a Deus. why they should live a life to please God. Então Jesus ele faz duas perguntas aos seus discípulos. So Jesus asks Quem two as questions to his multidões dizem disciples. que eu sou? Who do they say I am? Quem vocês dizem que And eu who sou? do you say I am? Deixa eu dizer algo para vocês. A gente como pastor, Let me say something to you. Us as pastor, e tem vários aqui as a pastor, and there are many here que são parte do nosso grupo de líderes e pastores. who are part of our leader and pastor's team. Talvez muitas vezes você ouve algo a respeito do seu pastor. Perhaps sometimes you hear something about your pastor. E você sabe qual é o mais engraçado? And you know what's the funniest thing? Que às vezes você é membro da igreja, That sometimes you're a member of the church, convive com o seu pastor, you're living with your pastor, e você talvez não tenha coragem de defender o seu pastor. and you sometimes don't have the courage to defend your Talvez pastor. você concorda com uma pessoa que não convive com o seu pastor Perhaps you agree with a person that's not living with your quando ele diz pastor alguma coisa. when they say something. Então é muito fácil So it's very easy a gente julgar pessoas que nós não convivemos com elas. to judge people that we don't live with. E Jesus ele não está preocupado And Jesus was not com a worried opinião das pessoas, about the opinion of people, porque Jesus sabia quem ele era. because Jesus knew who he Mas Jesus was. estava preocupado But Jesus was com a worried. opinião dos seus discípulos. It's with the opinion of his Era com a disciples, opinião de quem comia na mesa com ele. the opinion of those who were É eating com a at the table opinião with de quem him, fazia parte do ministério dele. with the opinion of those who are part of his Porque ministry, Jesus estava criando uma cultura na because Jesus terra. was creating a culture on the earth. Jesus estava preparando homens Jesus was preparing men que levariam aquela mensagem. who would take that message, Porque ele disse, olha, eu vou para o meu pai, because he said, I'm going to my Father, mas vocês vão continuar por um tempo ainda na terra. but you will continue for some time on the earth. Então a pergunta para você nessa manhã So the question for you this é morning quem é is, Jesus para você? who is Jesus for you? Quem é Jesus para você? Who is Jesus for you? Talvez teremos muitas respostas Perhaps we're going to have many answers nesse ambiente. in this environment. Mas quando eu estiver na eternidade, But when I'm in eternity, e eu vou ter tempo para isso, and I will have time for this, e você vai ter tempo para isso. and you will have time for this. Algumas pessoas, Some people, eu vou querer bater um papo com ela, pastor Marcos. I want to have a chat with them, Pastor Marcus. Por exemplo, aquela prostituta apanhada em adultério. For example, that prostitute that was caught in adultery. Eu vou perguntar, quem foi Jesus para você? I'm going to ask her, who was Jesus to you? Que tal a mulher samaritana? How about the Samaritan woman? Aquela que já tinha 5 maridos, The one who had 5 e husbands. até o que ela vivia não era marido dela. And even the one she was living with was not her husband. Vou perguntar quem foi Jesus para ela. I'm going to ask, who was Jesus to her? O que dizer de Lázaro? And how about Lazarus? Uau, Lázaro Well, Lazarus, era amigo dele. he was his friend. Depois de 4 dias morto, Jesus foi e ressuscitou. After being dead for 4 days, Jesus went Eu vou there and perguntar resurrected him. pra And I'm going to Lázaro. ask Lazarus, Lázaro, quem foi Jesus para você? Lazarus, who was Jesus to A you? mulher do fluxo de sangue. The woman that was bleeding. Jairo, que era um dos principais da sinagoga. Jairus, who was one of the main E a sua persons of filha the de 12 synagogue. anos estava morta. And his daughter, 12 years old, was dead. Perguntar para Zaqueu, To ask Zacchaeus, o ladrão do IRS, né? the thief of cobrador IRS, de right? impostos. The one who was collecting Quem foi Jesus taxes. pra você? Who was Jesus to Aí you? o cego Bartimeu, And how about the blind man que os Bartimaeus? próprios discípulos estavam impedindo ele de chegar até Jesus. That the disciples were even stopping him from Que coming dizer to do paralítico do Jesus. poço de And Betesda what can we say about the paralytic of the Bethesda well? e o jovem demoniado de Gadara. And how about that demon-possessed Oh my young man of God. Gadara? Meu Deus. Você percebe que pessoas que tiveram a sua história transformada Do you notice that people who had their story transformed são pessoas que tiveram uma experiência pessoal com Jesus. are people who had a personal experience with Jesus? E você nessa manhã com certeza And you this morning, poderia certainly, dizer quem é Jesus para você. you could say who Jesus is to you. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam o contato
com o reino dos céus. When Adam and Eve died or sinned, they lost contact with Eles heaven. perderam a cultura do reino dos céus. They lost the culture of the kingdom of heaven. E exatamente foi para isso que Jesus veio. And it was exactly for that that Jesus came. Não para trazer uma religião, Not to bring a religion, mas para trazer but relacionamento. to bring relationship. Uma religião muitas vezes não pode gerar relacionamento. A religion many times cannot Mas generate relationship. relacionamentos, eles podem trazer Jesus para a tua But vida. relationships can bring Jesus to your life. Relacionamentos podem trazer Jesus para a tua casa. Relationships can bring Jesus to your home. E nem sempre a religião ela pode fazer isso. And it's not always that religion is able to do the same. E hoje nós lutamos contra uma cultura. And now we fight against a Porque o culture. pecado é uma cultura. Because sin is a culture. Uma cultura que foi implantada por A Lúcifer. culture implanted by Lucifer. E nós até hoje estamos lutando. And until today we are fighting. Foi por isso que Jesus disse, olha, se você quiser seguir-me, And for this reason Jesus said, if you want to follow me, a renúncia tem que ser diária. you have to renounce Você daily. precisa You need negar-se a si mesmo, to deny yourself. tomar diariamente a sua cruz Take your cross daily e seguir and Jesus. follow Jesus. Ou seja, a renúncia tem que ser o quê? So the Diária. renouncing needs to be daily. Todos os dias nós temos que renunciar. Every day we need to renounce. Tem pessoas que esquecem de sair de casa com uma cruz. There are people who forget to leave their home with a cross. Nunca se esqueça, irmãos, Never forget, brothers, que você tem uma cruz para that you have a carregar. cross to carry. Por mais pesada que ela seja, As much as it can be heavy, essa cruz é que vai fazer você chegar na this eternidade. cross will be what will take you to eternity. Quando você carrega a sua cruz, você vai ser mais tranquilo no trânsito. Aleluia. When you take up your cross, you're going to be more calm in traffic. Olha para a cruz e você vai contar Look até to the 3 cross and you're going to count to 3. e vai parar. And you're going to stop. Quando você carrega a sua cruz When you carry your cross e você não acordou num bom dia, and you didn't wake up in a good mood, aí alguém vem te falar algo. and someone comes to say something to Se não for you, a cruz, irmão, você vai if it's criar not the grande cross, problema brothers, you're ali. going to have great problems there. Por isso que a renúncia ela é diária. That's why we renounce Carregar a daily cruz. to carry our cross. Eu já vi algumas mulheres aí futucando o marido, a I minha é saw some pesada. women, Meu touching their husband Deus! saying, mine is heavy. My God. Mas Deus nunca vai te dar uma cruz But God will never give you a mais cross pesada do que você that pode is heavier than carregar. you can carry. Amém? Amen? Então, nós estamos lutando contra uma cultura que é o pecado. So we are fighting against the culture, which is E o sin. propósito de Deus sempre foi estabelecer relacionamento com o And homem. God's purpose has always been to establish relationships with Em Gênesis, no mankind. capítulo 3, In Genesis chapter 3, depois que o homem é expulso ali do Éden, after man is expelled from você vai Eden, perceber que o homem perdeu 3 coisas. you will notice that man lost 3 things. Quando nós saímos da presença de Deus, When we leave the presence of God, nós perdemos 3 coisas. we lose 3 things. A primeira é a inocência. The first is innocence. Por primeira vez em Gênesis 3:7, For the first time in Genesis o homem olha 3:7, para si e percebe que ele está the man nu. looked at himself and he notices that he's naked. A nudez significa Nakedness signifies que você está exposto, that you are exposed, que você está envergonhado, that you are ashamed. porque algo que não era para ser visto está sendo Because visto. something that was not supposed to be seen Mas is being até, seen. até então o homem vivia no estado de inocência. But up to that moment, mankind was living in a state of innocence. E eu quero dizer para você que nós precisamos voltar para esse estado de inocência. And I want to say to you that we need to return to the state of innocence. Nós não podemos mais ter We can no longer algo que have possa trazer vergonha para as pessoas que convivem something that conosco. can bring shame to those people who are E nem living nós with us. podemos mais viver And neither we carregando coisas que nos envergonham. can no longer live carrying things that Porque uma vez embarrass que você ourselves. confessou Jesus, Because once you've confessed as Jesus, coisas velhas já ficaram para trás. all things have been left behind. Deus é um Deus de coisas novas. God is a God of new things. E todo recomeço começa com arrependimento. And every new beginning begins with Não existe repentance. recomeço sem arrependimento. There's no new beginning without repentance. E essa palavra recomeço, ela está muito em evidência. And this word new beginning is in evidence. Hoje é comum em todas as igrejas que It's você common vai in the churches that you go ouvir falar to sobre new beginning, hear speaking about sobre o restart, new beginning, começar sobre de novo, recomeçar. about restarting. Mas não existe recomeço sem arrependimento. But there's no restart without repentance. Então a primeira coisa que nós perdemos quando nos afastamos de Deus So the first thing that we lose when we go apart from é a God inocência. is our innocence. A inocência nos torna humildes. Innocence makes us humble.
A inocência nos faz reconhecer nossos erros. Innocence makes us admit our mistakes. Tem até um cântico de um amigo meu, David Keelan, né? There's even a song about a friend of Quero mine, David ser Keelan. como criança. I want to be like a kid. Tem esse cântico? You know Te that amar song? pelo que é. Love you by who you are. Voltar à inocência. Go back to innocence E acreditar em ti. and believe in you. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Aí você se torna independente. And then you're taken by this will of growing up, and then you become E independent. para de And you stop simplesmente from simply crer. believing. Inocência é depender 100% de Deus. Innocence is depending 100% on Quantos aqui God. tem crianças? How many here have kids? Já tiveram crianças? Or you've had kids? Eu tenho o privilégio de estar desfrutando de 3 netas. I Meu have the Deus! privilege of enjoying 3 granddaughters. My Pensa num negócio God. bom, é neto, irmãos. Think a good thing is grandchildren. Crianças são muito inocentes. Children are very innocent. Se você tiver If you have, num ambiente de perigo, if you're in an environment of e se você danger, disser pula aqui, and you say jump here, o que ela vai fazer? what is she gonna do or he gonna do? Ela vai o quê? They Por will que ela vai pular? jump. Why will they jump? Porque ela, Porque ela confia Because they que trust você vai that you will segurar. catch them. Agora, se é um estranho, ela pula. But if it's a stranger, do they jump? Pula. Se Do é um they jump estranho, if it's a stranger? porque só a confiança é fruto de intimidade. Because trust is a fruit of intimacy. Confiança é fruto de Trust relacionamento. is a fruit of relationship. Então não tem como eu confiar em alguém que eu não me relaciono So there is com no way ele. for me to trust in someone that I don't have a Então- relationship with. Então a inocência é crer So innocence is to believe 100% 100% em Deus. in God. Você já entregou sua vida para Jesus. So you've given your life to Jesus Então qual a already. dificuldade de entregar o resto? So why is it difficult to give the rest? De entregar suas Of finanças, surrendering your entregar finances, sua empresa, of surrendering your company, de entregar seu of ministério, giving your de ministry, entregar sua of família. giving your family. Qual é a dificuldade? Why is this Qual a segunda difficult? coisa que nós perdemos? And what's the second thing that we lose? Segundo Gênesis 3, According to Genesis 3, perdemos a paz. we lose our peace. Gênesis 3, 15 e 16, você vai ver as sentenças que foram dadas. Genesis 3 from 13 to 16 says the sentences that were given. Para o homem, olha, agora você vai trabalhar. To the man, now you're going to have to E do work. suor do teu rosto você vai And from the comer. sweat of your brow you will eat from. Até então a terra produzia para o homem. Up to that moment, the earth was producing for O man. homem não precisava suar They didn't have to sweat para ter aquilo que ele to precisava. have what he needed. Então, o homem perdeu a paz So man lost their peace quando ele saiu da presença de Deus. when they left God's A presence. serpente, a sentença foi: você vai rastejar The sentence of the serpent is that you're going to have e to vai se alimentar crawl de and you're quê? going to eat. Quantos entendem How many o que Deus fez understand aqui? what God did here Sobre essa sentença. about this sentence? Quem é pó da terra? Who is the dust of the Quem é earth? pó da terra? Who is the dust of the earth? Você é pó da terra. You are the dust of the Ele está earth. dizendo: ó, você vai rastejar And it's saying you're e going você vai se to alimentar do pó da move terra. around from Ou the seja, dust você vai of se the alimentar earth. da So you are fraqueza going to feed yourself from the do homem. weakness of man. Então você vê que aqui era uma So serpente. you're going to see that here was a E lá no serpent. Apocalipse é um dragão. And in Revelation is a É um dragão dragon. que a serpente virou um dragão de tanto alimentar do The homem. serpent became a dragon because it was feeding itself from man so much. Está entendendo ou não? Are you understanding? Então o diabo ele se alimenta das nossas So fraquezas. the devil, he feeds himself from our weaknesses. É por isso que muitas pessoas não têm paz. That's why many people don't have peace. Muitas pessoas perderam a paz. Many people lost their peace. Porque essa foi uma sentença para a mulher. Because this was a sentence for Olha, the você vai woman. dar a luz agora com dores. Now you're going to have birth pain. Então teve uma sentença para cada So parte there was a sentence for envolvida each part that was involved naquela situação. in that situation. Pastor, qual é a terceira coisa que perdemos quando saímos da presença de Deus? Pastor, what's the third thing that we lose when A we primeira é come out of the inocência. presence of God? The first is innocence. segunda, a paz. The second is E peace. segundo Gênesis 3, And according 23, to Genesis você 3:23, perde o território. you lose your territory. Você está entendendo
Do you O que o understand ser humano ele perde quando ele está longe what de humans Deus? lose when they are far from God? Relacionamento, que é a inocência, Relationships, which is innocence, a paz peace, e o território. and territory. Eles foram expulsos do They Éden. were expelled from Eden. Perdeu o They território. lost the territory. Mas como eu disse, nessa manhã é manhã de coisas que estão fora do lugar voltarem para o But as I lugar. said this morning, this is the morning of things Você going está num back to its ambiente de place. favor de Deus. You in an environment of God's favor. Por isso que Jesus, ele quer saber quem você pensa que ele For é. this reason, Jesus wants to know, who do you think he is? Porque ele quer que você tenha relacionamento Because com he wants you ele. to have a relationship with Ele him. quer que você esqueça He wants you to o que as forget multidões what the crowd pensam ou digam a seu are respeito. saying or thinking about E you. Jesus, ele não veio trazer simplesmente uma religião. And Jesus didn't come to bring simply a religion. Não é uma It's filosofia. not a philosophy. Não é um conjunto de It's regras. not a group of Ele laws veio trazer de volta or a rules. cultura. He came to bring back do the reino culture of the dos céus. kingdom of heaven. E é por isso que ele pregava o reino dos céus. And for this reason, he preached the É kingdom of chegado o heaven reino dos céus. has come. The kingdom of Ele disse o heaven has reino de come. Deus ou o He reino dos said the céus. kingdom of heaven or the kingdom of está God onde? is where? Ele está dentro It's inside de você. of you. Tem muita gente procurando longe aquilo que está dentro. There are many people looking far away for things that are inside. E essa manhã é uma manhã onde nós celebramos a ceia do Senhor. And this morning is a morning where we celebrate the communion of the Lord. É uma manhã onde nós temos a oportunidade de It's a morning where we have the opportunity refazermos a nossa aliança com Ele. to make our covenant with him again. E Ele diz, olha, se você quiser me seguir, você tem que tomar a sua cruz And he diariamente. said, if you want to follow me, you need to take your cross daily. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Because whoever wants to save their life will Mas lose quem it. perder a sua vida por minha causa, But whoever loses their life because este a of me, salvará. this person will be saved. O versículo 25. Now go to verse 25. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Eu observo, vivendo há 23 anos nesse país, Living for 23 years in this country. é um país de grandes oportunidades. It's a country of great opportunities. Mas a gente vê muitas pessoas se perdendo. But we see many people losing themselves. Pessoas que foram chamadas, People who were called. pessoas que foram escolhidas People por who were Deus, chosen by God. pessoas que carregam algo precioso, People who carry something precious. mas se deixaram perder. But they allow to lose it. Muitas vezes os nossos olhos, eles nos enganam. Sometimes our eyes deceive us. E às vezes nós deixamos de fazer aquilo que nós deveríamos, And we stop doing things that we should que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus be doing, which is seek first the E a kingdom of justiça de God Deus. and the righteousness of e aquilo God. que você precisa And that which you need para viver. to live. Deus vai suprir, God will provide that. porque essa palavra de Mateus 6, Because this word 33, from Matthew 6:33, existem algumas interpretações que eu não gosto. there's certain interpretation that I don't like. Porque alguns pregadores dizem, buscar em primeiro lugar o reino de Deus Because some preachers say, seek first the kingdom of e a sua God justiça, and his e righteousness, todas as coisas and all vos things serão will acrescentadas. be added to you. Aquela casa na praia, The house vai te at the dar. beach, God will give to aquele you. carro zero, aleluia, That Deus brand new vai te car, dar. God will give to you. Até você que é solteiro, que está Even for esperando, you who olha, is single, you're Deus waiting, vai te dar, aleluia. God will give you someone. Mas Hallelujah. o texto, irmãos, olha bem. But the text, look O at texto diz this. que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, The text was saying that if you seek first the kingdom of God, essas coisas, these things, você tem que entender o texto, essas you have to coisas. understand the text, these Deus things. começa dizendo, olha os lírios do campo. God starts to speak about, look at the flowers in the field. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um Not even deles. Solomon in his glory dressed as one Olha of os pássaros those. do céu. Look at the birds in Eles the não sky. semeiam, They don't eles sow, não colhem, they don't reap, mas mesmo assim o meu but Pai still my Father os alimenta. feeds them. Jesus está falando de necessidades Jesus is talking básicas, about basic needs, roupa, comida, clothing, food, moradia. shelter. E ele diz, olha, até os pagãos, And he says even até aqueles pagans, que não creem no meu Pai, o meu Pai dá isso tudo para even those who eles. don't believe in my Father gives Agora, everything to them. imagina você que é filho. But can you imagine you who is a Imagina se ele não vai te child? dar todas essas coisas. Can you imagine if he won't give you all these things and more? Então, queridos, o evangelho não é... So beloved, the O gospel, evangelho de Deus é sobre renúncia. the gospel of God is about Não é sobre o renouncing. que eu quero ganhar. It's about letting go, É sobre o que eu not estou disposto a what I want to perder. gain. It's what I'm willing to lose.
Então o evangelho é sobre o que eu estou disposto a So the perder. gospel is about what I'm willing to Não é lose. sobre o que eu estou disposto a ganhar. It's not what I'm willing to gain. Talvez você está pensando, eu vim no lugar certo. Perhaps you're thinking, did I come in the right place? Porque hoje é comum os púlpitos de nossas igrejas Because it's common nowadays in the só pulpits of our ensinarem como você churches ganhar. to only teach about things that Só you're querem gaining. ensinar como você vai They ganhar. only want to teach you about Como things that você you're vai going to ganhar. gain or how you will E não tem nada de gain. errado nisso. There's nothing wrong with that. Agora, Jesus está dizendo, para ganhar você tem que perder. But Jesus is saying, in order to gain, you need to lose. Meu Deus! My God. Você está falando e ouvindo You're saying and you're listening de alguém from que someone sabe o que é perder. who knows what is to lose. Só quem sabe o que é perder tem Only autoridade those para who falar know sobre loss perder. have authority to speak about loss. Então nós precisamos começar a entender o So que we é o need to reino de start to Deus understand what is the kingdom e o of que é o God evangelho. and what the gospel is. Nós não podemos deixar We can't allow que a cultura culture, da terra the culture of the influencie earth, to aquilo que influence nós cremos that which we believe ou naquilo que in nós vivemos. or what we're living. Você está num ambiente de favor You're nessa in an manhã. environment of favor this morning. Jesus ele estava aqui dando orientações aos seus discípulos. And Jesus was here giving E ele, guidance to e his ele foi bem disciples. claro And he was very clear que é necessário muitas vezes perder that we need many times to lose para ganhar. in order to gain. Sabe o que é favor? Do you know what favor is? Favor é graça. Favor is grace. É algo que eu não merecia. It's something that I didn't deserve. Favor é o que te coloca Favor is what places no lugar que you os seus diplomas não podem te colocar. where your diploma is not able to Favor é o place que you. te coloca A no favor lugar is what que a puts sua you influência não pode te in a colocar. place where your influence cannot put you Favor é o there. que te coloca no Favor lugar is que os teus amigos Places you não where your podem te friends colocar. are not able to place you Isso se in. chama favor. That's called E favor. esse favor está aqui nesse And lugar this nessa favor is here in manhã. this place this E morning. Deus está dizendo para And cada God um is de saying nós: to each one of us, você está disposto a perder? are you willing to Você lose? está disposto a deixar a sua vida Are no you willing to altar? leave your life at the altar? Quem vocês dizem que eu sou? Who do you say I am? O favor do Pai ele pode nos The alcançar favor of the Father can reach us. e não tem a ver com o meu mérito. And it has nothing to do with my merit. Favor é favor. A favor is a favor. Não tem nem a ver com o que você produz para Ele. And it has nothing to do with what you're making for Him. Porque tem muita gente produzindo, mas com o coração errado. Because there are many people making things, producing Então o things que with the agrada o wrong coração de heart. Deus não é o que você faz para Ele. But what pleases God is not what you're doing for O que Him. agrada o coração de Deus é você estar com Ele. What pleases the heart of God is being with Him. E Deus está chamando a igreja nesses dias And God para is calling the estar com church to Ele. be with Him. Aquele que serve, sirva com excelência. Those who serve, serve with excellency. Aquele que profetiza, profetize. Those who prophesy, then prophesy. Aquele que tem o dom de apenas ser um colaborador, que colabore. Those who have the gift of helping, then Mas Deus help. está dizendo para você, But God is saying to you, é tempo de it's relacionamento. time for relationship. É tempo de você deixar de buscar It's coisas time for you to stop seeking para things estar com Ele. in order to be with Vocês estão Him. entendendo nessa manhã? Who is understanding this E é morning? por isso que muitas vezes nós não conseguimos resultados que nós esperamos. That's why sometimes we're not able to get results that we're Porque expecting. nós não entendemos o que significa favor. Because we don't understand what favor E means. favor significa And favor graça. means grace. E nessa manhã tem muito favor de Deus nesse And this lugar. morning there is much favor of God in this Favor place. é o que o seu patrão vai fazer com você no final do Favor ano. is what your boss will do with you at the end of the year. Favor é o que Deus pode fazer com você Favor is what nessa empresa God can do with you in que this até então não company está produzindo o que você that gostaria. up to now might not be producing what you expected. Vocês estão entendendo? How many are understanding? Você só precisa do favor. You just need the favor. Você não precisa de um governo. You don't need a government. Eles são necessários para a ordem. It's needed for Mas o order, seu governo, ele é dos céus. but your government is from heaven. Nós respeitamos e honramos a autoridade, mas existe um governo superior que está sobre a minha We vida. respect and honor authority, but there is superior government that's upon my Aí life. você não entende And then you don't algumas understand coisas e alguns milagres que some você things and some vive. miracles that you're living. Apesar de ser imigrante Although you're an immigrant e estar em um outro país, and you are in another country, e muitas vezes está lutando para ter uma simples autorização de and many trabalho times you're fighting just to have an employment ou uma authorization simples carteira de or a motorista. simple driver's license.
license ou lutando para ter o tão esperado green or card. fighting to have the much expected green Mas eu quero card. dizer para você que você só precisa de favor But I want to tell you that all you need is a para que favor todas essas coisas so that all alcancem these things can be a tua reached vida. in your life. E quando nós ceamos, nós lembramos disso. And when we have communion, we de remember favor, that of favor, graça. of grace. E eu quero orar com você nessa manhã. And I would like to pray with you this morning. O Espírito Santo quer que a gente volte para o lugar The Holy Spirit wants to go back de to a place relacionamento, of relationship, de intimidade. of intimacy. É muito legal termos uma boa estrutura. It's very nice to have a good structure. É muito legal termos painéis It's very de nice to have LED. LED panels, Temos fumaça, to have aleluia. smoke, hallelujah. Temos excelentes músicos To no have altar great que nos musicians conduzem. at the altar that can guide us. Ouvimos pessoas preparadas para ministrar To hear uma people who are palavra. prepared to minister a Mas eu quero word. dizer que mais importante But I want to say that more important é ter o Espírito Santo is to have the Holy nos Spirit direcionando, directing us, nos levando a um lugar de intimidade taking com us to a Ele. place of intimacy with Him. Deixa eu te fazer uma pergunta. Let me ask you a question. Let me ask you a simple question. Deixa eu te perguntar uma simples pergunta. This is a simple Simples question. pergunta. Quantas vezes você orou essa semana que How many terminou ontem? times did you pray during this week that we just ended? Quantas vezes você leu a Bíblia a semana que terminou How ontem? many times did you read the Bible during this week that we ended? Em algum dia da semana você ligou para alguém para saber como ele estava? Did you call someone during this week to know how they were doing? Você mandou uma mensagem para alguém essa semana? Did you send a message to someone? Só o coração já serve, irmão. Just a heart is enough. Sabe o que é o grande problema dessa Do you geração? know what's the greatest problem of this generation? É que essa geração está mais preocupada em receber do que dar. Is that this generation is more worried about receiving than giving. Talvez a mudança que nós precisamos está simplesmente em nós nos doarmos mais. And perhaps the change that we need is just depending on us donating Nós ourselves nos more. dedicarmos mais For us to dedicate aos ourselves more relacionamentos. to relationships. O diabo está entrando na porta da frente da casa e destruindo casamentos. The devil is coming through the front door of houses, O diabo tem destroying entrado na porta marriages. da frente de nossas casas e levado os nossos filhos. The devil is coming through the front doors of our homes, taking our Mas nós children estamos mais away. preocupados em quantos dólares nós vamos ganhar por hora. But we are more worried about how many dollars we're gaining an hour. Nós estamos mais preocupados se nós vamos conseguir trocar de carro. O seu já é We're 2022. worried about changing our cars because Você já mine quer is trocar pro 2022 and you 2024. want to have a 2024. Meu Deus. My God. Deus está falando com você. God is speaking to you. Aleluia. Hallelujah. A ceia nos remete a isso. Communion takes us to this. Graça, favor, Grace, favor, relacionamento. relationships. E a igreja precisa voltar para esse And lugar. the church needs to return to this place. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos por um momento I want to invite you to close your eyes for a moment e pensar em quem é Jesus para você. and think about who Jesus is to you. Quem é Jesus para você? Who is Jesus to you? Essa foi a pergunta que Jesus fez para os This seus is the discípulos. question that Jesus did to his disciples. Quem as multidões dizem que eu Who sou? does the crowd say I am? Mas e vocês? But how about you? Ele não queria saber He didn't want to know se eles pensavam que ele era if they Elias, thought he was Elijah que ele era João or Batista, that he was John the Baptist ou que ele era algum or dos, that he dos profetas. was one of the prophets. Ele queria saber He wanted to know o que os discípulos que andavam com what the ele disciples that walked with him diziam que ele era. said he was. Sabe qual é a pior coisa na vida? You know what's the worst thing in life? É você conviver Is to anos com live pessoas years with people e chegar em algum momento and get to a moment você ter que dizer: where you have to say, eu não sabia quem você era. I didn't know who you were. Alguém aqui nessa manhã já ouviu isso? Someone here has heard this Conviver anos e before. anos com alguém You lived for many years with e someone ter que ouvir: eu não and sabia having to hear, I didn't know quem você era. who you were. Isso não é necessário acontecer This is not needed to happen. para que a gente volte para o lugar. In order for us to go back to the intimidade com place Ele. of intimacy with Him. Nós vamos cear e eu quero convidar We're os going to have diáconos para communion vir and I'm aqui going to ao invite altar. the deacons to come here to the altar.
Enquanto os diáconos vêm, while the deacons come, queria que você fechasse seus olhos por um momento I would like for you to close your eyes for a moment e você pensasse quem é Jesus para você. and for you to think about who Jesus is for you, to you. Ah, Ele é meu Senhor, Oh, He's my Lord. Ele é meu Salvador, He's my Savior. Ele é o meu amigo, He's my friend. Ele é o meu companheiro, He is Ele é my o meu companion. He provedor. is my provider. Ele é o Alfa, He is the Alpha. é o Ômega, He is the Omega. Ele é o princípio, He is the beginning. Ele é o He fim, is the end. Ele é aquele que está comigo He's the one who is with me. em todos os momentos. All moments. Quem é Jesus para Who você? is Jesus to you? Quem é Jesus para Who você? is Jesus to you? Jesus quer saber o que você Jesus pensa sobre Ele. wants to know what you think of Him. E Ele quer que você volte para esse lugar de intimidade And He com Ele wants you nessa manhã. to return to this place of intimacy this morning. Só assim um favor vai te alcançar. Only favor will reach you. E quando você entrar em lugares, o favor entra com você. And when you enter places, favor enters there with Quando you. você precisar When you need de tomar decisões importantes, o favor entra com to você. make important decisions, favor enters with Isso é o que you. nós precisamos, do favor, This is what we need, the favor Deus. of God. que o favor é o que você vai ter Because favor is what you will have quando a sua habilidade não puder fazer nada por você. when your abilities can't do nothing O for favor é you. o que você vai ter Favor is what you will have quando os seus diplomas, when your diplomas, quando os seus relacionamentos when your relationships não puderem te ajudar. can't help you. Pai, em nome de Jesus, Father, nessa in manhã, Jesus' name this morning, obrigado porque Tu és thank you because you are tudo para nós. everything to us. E nessa manhã nós queremos declarar o nosso amor pelo Senhor. And this morning we want to declare a love to you, Nós não Lord. queremos sair daqui desse lugar, We don't want to leave this sair place. desse lugar We don't want to leave sem here ter a convicção without the que assurance somos Teus filhos, that we are your children, filhos amados, beloved que o children, Teu favor and that your e a Tua favor graça and your grace esteja sobre nós. may be upon us. Nos acompanhe por